Aberta em Efésios capítulo 6, mas especialmente nós vamos citar alguns versos do capítulo 5 para chegar no texto que nós lemos, que é Efésios 6, do verso 10 até o versículo de número 20. Isso é preciso que a Bíblia permaneça, né, aberta, e nesse capítulo, tanto 5 como 6 de Efésios, porque uma coisa é dependente da outra, ou seja, um texto depende do outro. Claro que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, todos os capítulos e versos e os temas básicos, eles são interdependentes, ou seja, eles dependem um dos outros, desde o anúncio de Deus falando que cria o universo, depois que sustenta o universo, depois diz que sem Cristo nada do que foi feito se fez. O plano de salvação, que começa em Gênesis 3,15, ele vai até o Apocalipse, dizendo que um povo é amado, um povo é salvo, um povo é pago o preço por meio de Cristo. Esse povo é garantido a entrar no céu, esse povo vai entrar no céu, mesmo depois de morto. Então os temas, eles dependem uns dos outros, para que a igreja não sofra nenhuma descontinuidade, ou seja, a igreja nossa de hoje é a igreja de todos os tempos, as pessoas que mantêm a fé no Deus invisível, no Deus Criador, sustentador, salvador e Senhor. Então, em nossos dias parece que tem uma nova Bíblia, uma nova mensagem, um novo Salvador, um novo Senhor, uma nova fé, uma nova comunidade, mas a Bíblia diz: olha, há um só Deus e Pai, há um só Cristo, um só Espírito, uma só fé, uma só igreja, uma só esperança, um só inferno, um só céu. Ou seja, não há duplicidade nisso, mas parece que quanto mais o tempo passa, como diz Timóteo, dizendo que haveria tempo em que as pessoas sentiram como que coceiras nos ouvidos, elas não queriam dar ouvidos à sã doutrina e cercar-se-iam de mestres, segundo seus próprios ideais. Então, hoje nós estamos no primeiro domingo de maio, dizem que é o mês da família, mês da noiva, mês do casamento, enfim, alguns colocam o mês de maio como esse mês privilegiado aí da família. Para nós todos os meses são meses da família, da fé, da esperança, da igreja, da comunidade, mas eu vou convidar os irmãos para a gente meditar um pouquinho sobre isso, sobre família, né, biológica e família, claro, da fé. Então, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, ele começa falando alguma coisa que é interessante, que ele vai formando o que é uma base da nossa sociedade, né, da sociedade de todos os tempos. Então, no verso 22 do capítulo 5, ele fala sobre as mulheres, depois ele fala sobre os maridos, depois no capítulo 6, ele fala sobre os pais, e depois fala sobre os filhos, depois fala sobre os servos, e fala sobre os senhores. Então, ele coloca aqui: olha, nossa sociedade é composta por mulheres que ouvem e que submetem ao Senhor, por homens ou maridos que também ouvem e se submetem ao Senhor, depois por filhos que se submetem ao Senhor, por pais que se submetem ao Senhor, por servos que se submetem ao Senhor e por senhores que se submetem ao Senhor. Ele disse: havendo essa organização e esse temor, ele disse: a sociedade está equilibrada, mas para isso nenhum marido é capaz de exercer o papel estabelecido por Deus, se não for pelo texto que nós lemos. Nenhuma mulher é capaz de exercer esse papel dado por Deus, se não estiver submisso ao texto que nós lemos sobre a armadura de Deus. Ele disse: nenhum filho também é capaz de vivenciar a ordem de Deus, se não for segundo o estabelecido nessa armadura de Deus. E nenhum servo ou senhor também vai cumprir esse papel. Caso contrário, o que vai acontecer essa expressão que a gente usa aí de desmantê-lo em nossa sociedade. Então, volte os olhos primeiro para o capítulo 5, então, a partir do verso 22, que ele diz: olha, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor.
porque o marido é o cabeça da igreja, da família. Então, ele diz: olha, as mulheres são submissas ao marido, como a igreja é submissa ao Senhor, ou seja, para ordem e equilíbrio na sociedade. Aqui não está desprezando, menosprezando, achando que, como alguns colocam, a mulher é incapaz. Não, a mulher é capaz. A mulher tem toda a condição, tem o mesmo valor diante de Deus. Ela é exaltada, dignificada pelo próprio Deus, não é a sociedade que diz, mas marido e mulher recebem um papel dado por Deus, e que essa mulher, ela submete ao marido para a ordem no seu lar. E Timóteo vai dizer que ela tem essa missão que vem de Deus para ela exercer nos filhos. Ele diz: olha, ela vai ser uma mãe, ela diz com fé, santidade, amor, e ela diz perseverança, né, e equilíbrio para o bem da sociedade. Então todas as profissões, todos os filhos passam pelo crivo de uma educação de uma mãe, seja adotiva ou biológica, mas tem que passar por lá. E ele diz que desta forma as mães têm esse papel educadora, não dá para fugir disso, e é Deus quem estabelece isso. E aí há uma força, algo que diz: não, a mulher não pode ser submissa ao marido, porque eles são disso. Gente, é Deus que estabelece isso para a ordem da sociedade. E aí o marido vai receber uma ordem no verso 25, que também é quase que impossível ele cumprir. Ele diz assim: olha, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, capaz de morrer por ela. E tem mais, ele coloca algo no verso 20, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pura, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Ele diz que a igreja de Cristo vai chegar no final sem mácula e sem ruga. Ele diz: se os maridos devem amar a igreja no mesmo propósito, com a mesma dedicação que Cristo amou a igreja, para apresentá-la diante de Deus sem mácula e sem ruga. Então quem quiser pagar plástico aí, chama o doutor Luiz, tá bom? Mas ele coloca que a disposição de amar, de conviver, é a mesma de Cristo, amou a igreja. Então, pastor, mas isso é muito sério. Mas Deus está dizendo aqui que esse amor é intenso. Capítulo 6 agora, ele diz: olha, os filhos devem ser obedientes ao Senhor, porque é justo. Não cabe filhos discutir com os pais se vão obedecer ou não, porque Deus assim sem discussão, obedeçam porque é justo. E quando os filhos quebram esse mandamento, né, eles não obedecem os pais, principalmente a mãe e o pai ali coladinho, já não há mais a quem obedecer. Se eu quebro as regras com meu pai e com minha mãe, então o resto, como eles dizem, é moleza. Porque se eu não tenho honra, se eu não tenho respeito para os meus pais, para aqueles que me geraram, quanto mais para os outros. Então as outras autoridades são quebradas, porque a regra foi quebrada dentro de casa. E aí Cristo vai dizer: olha, primeiro, obedeça pai e mãe, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando eu quebro essas regras de casa, então as outras regras para mim também não faz sentido, porque aquele que não tem vergonha de envergonhar os seus pais, não vai ter vergonha de envergonhar o resto da sociedade. A quarta ordem, ele disse: honra o teu pai e tua mãe, primeiro mandamento, para que te vá bem. E o verso 4, ele vai dizer que os pais não provoquem os filhos a ira, mas criem na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a esposa é submissa ao esposo, porque Deus determina. O marido ama a esposa como Cristo ama a igreja, porque a Bíblia determina. Os filhos obedecem aos pais, porque Deus é quem determina. Os pais vão criar os filhos na admoestação do Senhor, porque a Bíblia determina. Hoje estamos vivendo nos dias em que
ordem dos filhos, no criar os filhos, está sendo terceirizados, né? Os pais terceirizam essa mão de obra, esse cuidado, mas a Bíblia está dizendo que é uma função exclusiva dos pais. A escola transmite conhecimento, mas a educação é dos pais. É os pais que cuidam, os pais que estão, pelo menos a maior parte do tempo, com esses filhos e criando na admoestação do Senhor, porque o provérbio vai dizer que é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo e a prudência. Então os pais têm essa responsabilidade, né? Depois, a sequência da sociedade, a partir do verso 5, ele diz que: e vós servos também devem obedecer aos vossos senhores segundo a carne, como que fazendo para o Senhor. Ou seja, os empregados em geral, eles prestam serviço à sociedade como se estivessem prestando ao Senhor. E aí o verso 6, ele diz: não servindo apenas à vista, mas como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração. Hoje nós temos câmera vigiando para tudo quanto é lado, e aí algumas pessoas agem de uma forma quando não estão sendo filmados, e de uma outra quando estão sendo filmados. A Bíblia já vai dizer que os servos devem prestar serviço como que ao Senhor, e não só porque estão sendo vistos. Ele diz que os olhos do Senhor estão sobre tudo. Na última ordem da sociedade, no verso 9, ele disse: vós então, senhores, de modo geral, também de igual modo procedei para com eles, deixando de ameaçar, sabendo que no Senhor, o Senhor tanto é deles como vosso também. Então ele coloca a mulher, a esposa, ele coloca o marido, ele coloca os filhos, ele coloca os pais, ele coloca os servos, ele coloca os senhores. Ele disse: isso é o equilíbrio da sociedade, mas observando que Deus estabeleceu. E só é possível fazer isso se a partir do verso 10 a gente colocar isso em evidência, que ele chama de armadura de Deus. Então Paulo está preso, escrevendo essa sociedade de Éfeso, e ele vai dizer o seguinte: olha, verso 10 do capítulo 6: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Para exercer isso que foi acabado de registrar, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, seja na mulher, seja no marido, seja nos filhos, seja nos pais, seja nos servos, seja nos senhores. Ele disse: para ficar firme contra as ciladas do diabo, ele disse: você faz o seguinte, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ele disse: contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Ele diz que tem uma armadura de Deus que a gente se veste, ou que usa essa indumentária, e ele diz para ficar firme no dia mau. Há dias maus, seja em família, seja na igreja, seja na sociedade, e você só é possível resistir se tiver com toda a armadura. E ele mostra como é que você pega essa armadura, tá bom? A partir do verso 14, ele diz: se estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés da preparação do evangelho da paz, embrasando sempre o escudo da fé, com o qual, o escudo da fé, você pode apagar os dardos inflamados do maligno. E os dardos são lançados diariamente ou continuamente. Ele diz: mas com o escudo da fé você empurra os dardos do maligno de volta. Às vezes é uma palavra dita fora de ordem, às vezes é um tom de voz que é falado, seja dentro de casa, já que ele tinha falado, ou na sociedade. Ele diz: no dia a dia esses dardos são lançados, e como é que você supera ou empurra-os de volta? Ele primeiro diz: olha, com o escudo da fé é possível. 17, e também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você olhar em Mateus 4, quando Cristo passa pela tentação,
ele vai sempre usando está escrito. Da mesma forma, em nosso lar, na igreja, na sociedade, nós precisamos manter a palavra de Deus na memória, porque é com ela que ele disse serve de escudo para a gente combater, porque ela é a espada do Espírito. E ele diz: como é que você pega essas coisas? No verso 18: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, Espírito Santo está com letra maiúscula, e com isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo disse: e também por mim. Ou seja, esta armadura de Deus é capaz de te proteger, mas é disso que a gente só pega essa armadura de Deus por meio da oração e de súplica. Todos nós hoje, se levantou lá, tomou banho, agora como surgiu aquele samba, com que roupa eu vou? Aí você vai lá no armário e procura a roupa para você ir à igreja. A ideia dessa armadura de Deus é, naquele dia, naquela situação, naquele dia mau, o que eu vou usar, qual a armadura, qual a peça que eu vou usar. E ele diz aqui, olha, o capacete, ele diz a bota, ele diz a espada, ele diz o brasão. O que eu vou usar naquele dia, porque é para ficar firme quando o dia está mal. E há dias na vida do cristão que é dia mau. E ele disse: você precisa da armadura de Deus. E nada melhor usar essa armadura do que na tua casa, na nossa casa. E aí ele faz essa estrutura social, passando primeiro pela mulher, o papel dela, capítulo 5, depois o esposo, o papel dele, o papel dos filhos, o papel dos pais, o papel dos servos, o papel dos senhores. E ele disse: isso tudo é possível se nós mantivermos com toda a armadura de Deus para ficar firme contra as ciladas do maligno. Ele disse: e depois ficar firme ainda no dia mau. Mas o que vai te dar a condição de vencer e superar o dia mau é a palavra de Deus, a armadura de Deus. Como é que vai exercer esse papel no lar ou na sociedade? Com a armadura de Deus. Como é que vai ser vencedor? Ele diz: no dia mau, é por meio da palavra de Deus. Olha só o último verso, verso 20. Paulo diz que ele pede oração e diz: pelo qual, do Evangelho, eu sou embaixador em cadeias. Paulo está preso, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo está preso, pede oração da igreja para que ele seja ousado na comunicação do Evangelho. Ele diz: pelo qual, por causa do Evangelho, eu estou em cadeia, mas na cadeia eu sou embaixador de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, ele diz que todos os cristãos são embaixadores de Deus, como se Deus, por nosso intermédio, estivesse reconciliando o mundo consigo mesmo. E aí disse, ele chama a atenção de cada indivíduo para que se apresente a Deus como embaixador de Deus. Que Deus nos abençoe, e como embaixadores ou embaixatrizes, de Deus em nosso lar, ou na igreja ou na sociedade, a gente cumpre esse papel com ousadia e dependência do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, mais uma vez nós queremos dar graça ao Teu nome, porque a Tua palavra nos dá um papel exclusivo em nossa sociedade, seja como esposa, como marido, como filhos, como pais, como servos, como patrões, ou como senhores. E este papel só é possível ser realizado ou exercido pelo poder do Teu Santo Espírito e a dependência da Tua palavra. Por isso, ó Deus, abençoa-nos como igreja do Senhor e abençoa cada um de nós nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém. Irmãos, hoje nós vamos seguir